Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Genealogia para Iniciantes. Para quem não me conhece ainda, eu sou Rani Macedo, historiador e genealogista. Gente, andei sumido aqui do canal, faz alguns dias que eu não gravo vídeos para o YouTube. Primeiramente, eu quero agradecer demais a todos vocês que se inscreveram no canal. Nós alcançamos aí a marca agora em abril de 2024 de 25 mil inscritos aqui no Genealogia para Iniciantes. Eu estou muito feliz com todo o apoio que eu tenho recebido de vocês. Se você não é inscrito ainda no canal Genealogia para Iniciantes, por favor, se inscreva, ative o sininho, deixa seu like aqui no vídeo aqui abaixo, deixa sua dúvida, seu comentário aqui também, que na medida do possível eu vou respondendo, tá bom? Geralmente eu respondo a maioria aqui dos comentários. Pessoal, estive sumido aqui do canal há algum tempo porque eu estou de férias, né? Estou de férias do banco onde eu trabalho e acabei fazendo uma viagem um pouco longa, de alguns dias. Eu fui fazer um turismo genealógico. Você sabe o que é isso? Turismo genealógico é o que eu vou mostrar para vocês neste vídeo. Bem, tudo começou um belo dia, quando eu estava assistindo uma entrevista do Gustavo Cerbasi. Eu sou fã dele, é um dos maiores educadores financeiros do Brasil, e ele falou de uma experiência incrível que ele teve juntamente com a sua família. Ele reuniu a família e partiram para a Itália, foram passar alguns dias na Itália fazendo um turismo genealógico, ou seja, visitando as cidades, os lugares, as casas, as ruas onde viveram os seus antepassados. E ele fala que foi uma experiência muito marcante na vida dele. Eu já havia feito o turismo genealógico aqui pelo Brasil, visitando algumas cidades, alguns locais onde os meus ancestrais viveram, mas essa viagem a Portugal foi muito marcante para mim, porque pela primeira vez eu estive na cidade e mais especificamente na rua onde viveram, onde moraram os meus ancestrais, o Junca Montezinho e a Micol, casal de judeus sefarditas que me concederam a cidadania portuguesa. Então foi uma experiência inesquecível. No final deste vídeo, eu vou postar para vocês, vou deixar para vocês um vídeo que eu gravei lá em Barcelos, um vídeo improvisado. Eu estava fugindo da chuva e do frio lá, estava muito frio, mas no intervalo ali deu para gravar um pouco lá em Barcelos. Vou mostrar para vocês a Rua da Judiaria, era a rua onde viviam vários judeus sefarditas. Na verdade, é uma pequena comunidade de judeus sefarditas. Existiam 2 rabinos lá naquela rua. Posteriormente, muitos desses judeus foram presos pela Inquisição, alguns foram queimados na fogueira. Então é uma história muito triste, muito marcante. E eu tive a possibilidade de estar lá naquela rua, naquela cidade, percorrendo os caminhos, os lugares onde o Junca Montezinho e a Micol viveram. E, gente, foi muito bacana entrar em Portugal pela primeira vez com o passaporte europeu. Uma experiência incrível. Cheguei lá no aeroporto, a fila da imigração estava enorme, muito demorada, muito lenta. E eu praticamente passei direto. Eu me dirigi diretamente ao guichê de cidadãos europeus, juntamente com a minha família, com a minha esposa e filho. Então foi uma experiência muito interessante. Apenas mostrei o passaporte, ele carimbou tanto o meu passaporte como da minha família, não pediu certidão de casamento, não pediu nada mais, o funcionário lá, e nós passamos direto. Então foi muito bacana isso. Nós economizamos muito tempo lá no aeroporto de Lisboa, e pela primeira vez eu entro na Europa como cidadão europeu. Então foi inesquecível para mim, tá bom? Espero que vocês tenham também essa experiência no futuro. Alguns já estão tendo, alguns dos meus clientes, e muitos outros vão ter certamente. Por falar nisso, gente, a lei de nacionalidade sefardita continua lá em Portugal, tá bom? Muitas fake news aí na internet, muitas informações desencontradas, pessoas dizendo que agora você vai ter que morar 3 anos lá em Portugal, que a lei acabou, que a lei vai até o final do ano.
Então tem muitas histórias aí, tronchas, digamos assim, na internet. Tenham muito cuidado com isso, tá bom? Essa questão de morar um ano em Portugal é uma questão opcional, é um requisito opcional que está lá na lei. Então, continua a lei. Muito em breve nós iremos fazer uma live aqui no canal, trazendo mais detalhes sobre essa nova fase da lei de nacionalidade portuguesa pela via sefardita. Mas ainda dá tempo, você que tem sua árvore genealógica, você que tem um judeu sefardita, organize essa árvore, documente essa árvore. Estou à disposição de vocês também, ok? Para ajudá-los no que for possível. Mandem e-mails para o genealogiapariniciantespro@gmail.com, eu responderei. Ou também entre em contato pelo Instagram do Genealogia para Iniciantes, ok, gente? Por falar nisso, nós também temos a opção da cidadania espanhola pela Carta de Naturaleza. Se você for descendente de um judeu, sefardita, português, brasileiro ou espanhol, você pode requerer também a cidadania portuguesa pela Carta de Naturaleza, ok? Rani, é um direito líquido e certo? O Estado espanhol é obrigado a me dar cidadania? Não. Essas cidadanias europeias são decisões discricionárias dos governos, tanto da Espanha, de Portugal, da Itália, da Alemanha, enfim. Então, existe a Carta de Naturaleza lá na Espanha. Se você comprovar que descende de um judeu sefardita, você pode requerê-la assim como eu a requeri. Ok? Por falar nisso, gostaria de mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Acabei recebendo aqui a minha cartinha do consulado espanhol, tá vendo só? E nessa cartinha eles estão dizendo aqui que receberam o meu processo de cidadania espanhola pela Carta de Naturaleza, por ser descendente de judeu sefardita, e estão falando aqui que o processo vai seguir adiante. Isso não significa que o processo foi aceito, foi deferido, foi terminado, e sim que o processo seguirá adiante, que será analisado pelas autoridades espanholas. Eu estou muito feliz em receber essa carta, estava esperando há muitos dias e espero que dê tudo certo lá. Estou muito confiante também, porque eu estou sendo assessorado por um grande profissional que é o Dr. Rodrigo Ruiz, da Mundo Cidadania. Inclusive eu vou deixar o link aqui abaixo da entrevista que o Rodrigo Ruiz nos concedeu gentilmente aqui para o canal Genealogia para Iniciantes. Tá bom, gente? Então, basicamente é isso que eu tinha para vocês por enquanto. Turismo genealógico, não precisa ser em outro país, muitas vezes você não precisa gastar muito dinheiro, você pode visitar os lugares onde seus ancestrais nasceram e ter uma experiência muito marcante. Antes de viajar para determinados lugares, estudem, conheçam a história daquele país, a história daquela cidade, daquela região, porque isso vai te proporcionar uma experiência muito mais intensa, uma viagem muito mais proveitosa. Eu bati Portugal, gente, de norte a sul, visitei várias cidades, eu sou um rato de museu, de igrejas, então em determinados momentos eu me senti na Idade Média. Assisti missas com canto gregoriano, entrei em lugares lá, em palácios muito bem conservados. Eu vi objetos lá de séculos e séculos atrás, obras de arte de séculos atrás. Eu cheguei a ver obras de arte lá de 2000 anos atrás, peças de 2000 anos atrás. É uma coisa incrível. Eu sou um pouco diferente, assim, eu sou um pouco estranho, um pouco esquisito. Eu entro lá numa igreja, num mosteiro, num museu, eu observo esses objetos desses lugares e eu faço o exercício da contemplação. Eu paro diante de um objeto desse de séculos, de centenas de anos atrás, e eu fico lá contemplando, imaginando aquelas pessoas que estiveram ali, que fizeram aquelas peças, como era o mundo naquela época, como era o dia a dia, a rotina daquelas pessoas. Então isso tornou a minha experiência lá em Portugal muito mais intensa, muito mais marcante. É isso que eu sugiro para vocês.
Outro dia, uma pessoa da família Cavalcante foi a Florença, uma pessoa da minha família, né? E chegando lá em Florença, visitou vários lugares, tirou muitas fotos lá. E essa pessoa nunca imaginou que ela estava na cidade dos antepassados dela. Ela deixou de se hospedar, por exemplo, no Hotel Cavalcante lá, que era a antiga residência da família Cavalcante. Ela deixou de visitar uma igreja lá onde estão sepultadas gerações da família Cavalcante lá em Florença. Então ela deixou de visitar lugares marcantes na história dos seus antepassados, da sua própria família. Então ela perdeu uma grande oportunidade de tornar essa experiência muito mais marcante, muito mais inesquecível para ela. É esse o recado que eu trago para vocês. Turismo genealógico, mesmo que naqueles lugares não tenham vivido seus antepassados, mas sempre procurem estudar um pouco da história, conhecer um pouco da cultura daquela região antes de suas viagens. Ok, gente? Agora eu vou deixar vocês com um vídeo que eu gravei de improviso lá em Barcelos, como eu falei no início, fugindo muito da chuva, do frio. Infelizmente a Rua da Judiaria era uma rua com trânsito, era uma rua um pouco barulhenta, mas eu vou deixar para vocês esse vídeo que eu gravei lá. Antes do vídeo eu gostaria de deixar para vocês aqui, de mostrar para vocês essa marca aí numa porta de uma casa lá na Rua da Judiaria, em Barcelos. E essa marca aí, ela está um pouquinho apagada, mas percebe-se que é uma cruz. E naquela época, no século XVI, dos anos 1500, as casas dos cristãos novos eram marcadas com essa cruz, né, na porta. Então eu saí lá olhando as portas daquela rua e eu encontrei essa marca aí em uma delas. Eu queria compartilhar com vocês também essa experiência bem marcante assim para mim, né? Foi mágico. É difícil dizer para vocês o que eu senti estando naquele lugar onde moraram os meus antepassados. Sem mais delongas, um pouquinho de Barcelos para vocês, um pouquinho da história do Junca Montezinho, da Micol, um pouquinho dessa experiência inesquecível que eu tive lá em Portugal, tá bom? Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Genealogia para Iniciantes. Estou ausente alguns dias aí porque estou viajando de férias, estou viajando por Portugal e Espanha. E hoje eu vou gravar um vídeo aqui para vocês muito especial. Eu estou numa cidade aqui muito importante para mim, para a minha história e também para a história de muitos e muitos brasileiros, que é a cidade de Barcelos, em Portugal. Aqui, essa cidade foi fundada em 1177 por um dos meus ancestrais, o Dom Afonso Henriques, também conhecido por Afonso I de Portugal. Eu sou descendente dele, 27ª gerações, e também aqui viveram um casal de ancestrais muito importantes para mim, que foi o Junca Montezinho e a sua esposa Micol. Então aqui atrás vocês podem ver a Câmara Municipal de Barcelos. E aqui funcionava a antiga sinagoga de Barcelos, há muitos e muitos anos atrás. Os primeiros judeus sefarditas aqui, a primeira comunidade pequenina, já foi identificada documentalmente no século XIV. Lá nos anos 1350 e pouco. Então aqui funcionava a antiga sinagoga de Barcelos. É muito importante para mim estar aqui hoje. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens, alguns locais aqui de Barcelos. A importância desses locais, inclusive a Rua da Judiaria, a rua onde moravam esses judeus, especialmente o Junca Montezinho e a Micol, meus ancestrais. Aqui moravam o Santo Fidalgo também, e uma série de outros judeus sefarditas, dos quais milhões e milhões de brasileiros descendem.
Aqui nós estamos numa rua conhecida aqui em Barcelos, uma rua muito importante, que é a antiga Rua da Judiaria, a Rua Infante Dom Henrique. E era aqui que os judeus sefarditas moravam, que a comunidade sefardita aqui de Barcelos morava, dentre eles o Junca Montezinho e a Micol. Eles foram obrigados ao batismo em pé em 1497 pelo rei Dom Manuel I e moraram também em Braga e aqui em Barcelos também. Eles estão registrados no Caderno de Cristãos Novos aqui de Barcelos. Tanto o Junca Montezinho como a Micol foram batizados em 1497, juntamente com seus filhos e netos. Então era essa a rua onde eles residiam. Havia aqui uma pequena comunidade de judeus sefarditas, haviam 2 rabinos aqui em Barcelos. 60 anos depois da conversão forçada, 23 judeus sefarditas aqui de Barcelos foram vítimas da Inquisição portuguesa. Muitos deles foram queimados na fogueira.